Estamos de volta, amados. Agora, para resolver aí algumas questões sobre as diretrizes curriculares nacionais, beleza? Então, sem mais delongas, né, vamos iniciar o nosso trabalho fazendo com as questões uma revisão de tudo aquilo que nós vimos, focando naquilo que, obviamente, tem maior possibilidade de cair na sua prova do concurso aí da Secretaria de Educação do meu, do seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo Alagoas. Beleza, beleza, beleza. Sem mais delongas, vamos lá. Diretrizes, né? Questão de certo ou errado. A questão 1 fala assim: as DCNs são obrigatórias e orientam o planejamento curricular dos sistemas de ensino e são elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação. O item está? Vamos lá, ó. Primeiro, elas são obrigatórias? Sim, elas são obrigatórias. Então está certo. Ela orienta o planejamento curricular? Sim, ela orienta o planejamento curricular. Ela não é um currículo, beleza? Orientar o planejamento curricular é uma coisa, ser currículo é outra coisa. As diretrizes não é um currículo, mas orienta o planejamento curricular. Curricular de quem? Dos sistemas? Sim, do sistema federal, estadual, municipal de educação, dos sistemas e da rede também de ensino, tá? E aí fala assim, e eles são elaborados pelo Conselho Nacional de Educação? Correto, são elaborados pelo Conselho Nacional, que põe para sua obrigatoriedade entrar em vigor através de resolução. Sendo assim, o item 1 é um item correto, corretíssimo, tá? Vamos ao item de número 2, olha o que ele diz. As DCNs têm como princípio sistematizar a legislação educacional brasileira e como objetivo a liberdade de aprender e o pluralismo de ideias. O item está? Isso mesmo. O item está? Isso. O item está? Errado. O item está errado. Preste atenção nisso. O item fala assim, ó. As DCNs têm como princípios e depois ele fala sobre objetivo. Uma coisa são os objetivos, outra coisa são os princípios. Olha o que a questão diz, ela fala assim, as DCNs têm como princípios sistematizar a legislação educacional brasileira. Isso não é princípio, isso é objetivo, beleza? Sistematizar a legislação educacional, a LDB, a Constituição Federal, é um objetivo, não é um princípio. Aí depois ele fala assim, ó, e como objetivo, a liberdade de aprender e o pluralismo de ideias. Liberdade de aprender e pluralismo de ideias não é objetivo, mas sim princípio. Aqui houve a troca, tá? Então pegou o princípio, falou que era objetivo, pegou o objetivo, falou que era princípio, fazendo assim o item ficar errado. E nas diretrizes é muito importante saber quando ele está falando de princípios e quando ele está falando de objetivos. Item 2, errado. Vamos ao item de número 3, olha o que ele diz. Segundo as DCNs, para que se tenha uma educação de qualidade social, é necessário garantir a articulação entre a proposta pedagógica e a estrutura, com a centralidade no docente. Então vamos lá, para que haja qualidade social na educação, quando a gente fala em diretrizes e fala de qualidade na educação, é sinônimo de qualidade social, beleza, né? Então por isso falar uma educação de qualidade social, é a qualidade da própria educação, é necessário garantir a articulação entre a proposta pedagógica e a estrutura, beleza, isso é correto, tem que realmente fazer essa articulação entre a proposta pedagógica e a estrutura das instituições de ensino. Aí ele fala assim, com centralidade no docente, aqui fica errado. A centralidade é no estudante, tá? E na aprendizagem, certo? A diretriz é clara. A centralidade vai ser no estudante e na aprendizagem, perfeito? E não no docente. Então, essa ideia de centralidade no docente faz com que o item 3 fique errado, erradíssimo. Vamos ao item de número 4, olha o que ele diz. A definição de currículo, segundo as diretrizes curriculares nacionais, designa um conjunto de valores e práticas fundamentais, a orientação para o trabalho e articula vivências e saberes
de todos os envolvidos no processo educacional. Ok, o item está falando sobre currículo. Como que a DCN define currículo? Então ela vai dizer que o currículo, a DCN, vai designar conjuntos de valores e práticas fundamentais, correto. Orienta para o trabalho, correto também. E articula vivências e saberes de todos os envolvidos no processo educacional, correto. Também a articulação ali de vivências e saberes, fazendo assim o item 4 ficar correto. O item 4 está certo. Vamos ao item de número 5, olha o que ele diz. São níveis da educação básica, conforme as diretrizes curriculares nacionais. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O item está? Amados, o item está? Errado, erradíssimo, tá? Níveis é uma definição dada pela LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, e quando nós falamos em níveis só existem dois, educação básica e educação superior, fazendo assim com que o item fique errado. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio não são níveis para a DCN, não, elas são, isso mesmo, elas são etapas da educação básica, ok? Então, nível é uma coisa, etapa é outra coisa, de boa? Então, diretrizes vai definir educação infantil, ensino fundamental e ensino médio como etapas, e não como níveis, fazendo assim o item 5 ficar errado. Vamos ao item de número 6, olha o que ele diz. São etapas da educação básica conforme as diretrizes curriculares nacionais, a educação infantil, o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos. O item está? Isso mesmo. O item 6 está? Errado, professor, errado. Está falando sobre as etapas. Quais são etapas? Educação infantil é uma etapa, sim. Ensino fundamental é uma etapa, sim. Mas educação de jovens e adultos não é etapa. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino. Modalidade. Então, nível é uma coisa, etapa é outra coisa e modalidade é outra coisa, tá? Fazendo assim o item 6 ficar errado. Vamos ao item 7. Vamos ver se a gente está entendendo. Olha lá, 7. São modalidades da educação básica. Modalidades. Conforme as diretrizes curriculares nacionais. A educação de jovens e adultos, a educação escolar quilombola e a educação infantil. São modalidades? Vamos lá. Ó, educação de jovens e adultos é uma modalidade, sim. Educação escolar quilombola também é uma modalidade. Mas, porém, todavia, contudo, a educação infantil não é modalidade. É etapa, né? Etapa, então, é a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, modalidades são 7, né? Nós temos aí educação de jovens e adultos, educação escolar quilombola, nós ainda temos a educação à distância, educação especial, educação técnica, né, profissionalizante, educação indígena e estou esquecendo mais alguma, a distância, né? Eu acho que é a distância que eu não falei. Então você tem aí 7 modalidades, tá? 7 modalidades, que é a educação do campo, a distância eu tinha falado. E a 7ª é a educação do campo, tá? Educação do campo. Essas são as modalidades, sino que não pode ser confundido com etapas, que por sua vez não pode ser confundido com níveis, ok? Lembre-se disso para não cair em peguinhas com essa estrutura básica, ok? Item 7, então, está errado. Vamos à questão de número 8, olha o que ele diz. Segundo as diretrizes curriculares nacionais, a educação infantil é destinada a crianças de 0 a 6 anos de idade, organizada em creche para crianças de até 3 anos e 11 meses e pré-escola com duração de 2 anos. Então, ó, a educação infantil é destinada de crianças de 0 a 6 anos de idade. O item está o quê? Errado, né, amados? 6 anos de idade já não é mais educação infantil. Não. 6 anos é a idade que a criança entra no ensino fundamental. 6 anos
é a idade que a criança entra no ensino fundamental. A educação infantil é de 0 a 5 anos, beleza? De 0 a 5 anos. Esse detalhe faz o item 8 ficar errado. Faz o item 8 ficar errado, beleza? Show? Vamos ver se você entendeu. Vamos ao item 9. O ensino fundamental com duração de 9 anos tem matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 7 anos de idade. Acabamos de responder. O item está errado, né? Por quê? Porque o ensino fundamental tem a idade obrigatória da matrícula no ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade. E não a partir dos 7, mas sim dos 6 anos de idade. Fazendo assim, o item 9 ficar errado. Erradíssimo. Beleza, vamos ao item de número 10. Olha o que ele diz. Segundo as diretrizes curriculares nacionais, o projeto político-pedagógico é feito com autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira. O item está correto, tá, amados? Para falar de PPP, de projeto político-pedagógico, é necessário se falar de uma ação autônoma e essa autonomia tem que ser dada para o campo pedagógico, para o campo administrativo e também na questão da gestão financeira, ok? São 3 características, 3 campos da autonomia quando se falamos em projeto político-pedagógico. O item 10 está corretíssimo. Vamos ao item de número 11, olha o que ele fala. O regimento escolar, conforme as DCNs, é discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos. Constitui-se em um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico com transparência e responsabilidade. Então vamos lá, está falando sobre o regimento escolar conforme a DCN. Aí ele está dizendo que o regimento escolar deve ser discutido pela comunidade escolar, correto. A comunidade escolar é gestão democrática, então está correto. E conhecido por todos, ok. E vai constituir de um instrumento de execução do PPP. O item está correto. O regimento escolar, ele é uma ação de execução do projeto político-pedagógico. O item 11 está correto. Vamos ao item de número 12, olha o que ele diz. Segundo as diretrizes curriculares nacionais, a avaliação do ambiente educacional compreende 3 dimensões básicas, que são a avaliação de aprendizagem, a avaliação institucional interna e externa e a avaliação de redes de educação básica. O item está? Então, está falando que nas DCNs fala sobre avaliação no ambiente educacional, e fala que lá compreende 3 dimensões. Ok, então a avaliação para a DCN tem 3 dimensões. Quais são? Segundo a questão, avaliação da aprendizagem, correto. Avaliação institucional interna e externa, correto. E avaliação de redes de educação básica. O item está correto, corretíssimo, beleza? O item 12 está correto. Essas são as 3 dimensões da avaliação conforme as DCNs. Ok, item 13. Segundo as DCNs, a avaliação da aprendizagem, então é avaliação da aprendizagem, uma das 3 dimensões, uma delas. Essa dimensão, a avaliação da aprendizagem, avalia a relação professor-estudante, conhecimento, vida em movimento. O item está correto, né? Porque a avaliação da aprendizagem é aquela que nós, professores, conseguimos ver no dia a dia. Nós fazemos parte dessa avaliação, dessa relação professor-estudante, o conhecimento ali nesse meio e, obviamente, a vida em movimento através dessa estrutura educacional, né? Porque o conhecimento é vivo e tal. O item 13 está correto, isso sim é avaliação da aprendizagem. Beleza? Ok? Vamos ao item 14. Segundo as DCNs, a avaliação de redes de educação básica, então é a outra dimensão. Avaliação de redes de educação básica. A avaliação de rede de educação básica deve ser prevista no projeto político-pedagógico e detalhado no plano de gestão, realizada anualmente. O item está? Isso mesmo. O item está errado, amados. O que deve estar previsto no projeto político-pedagógico é a avaliação institucional interna e externa, principalmente a interna. Ela tem que estar prevista ali dentro do PPP,
beleza? É a avaliação interna, tá? É a dimensão da avaliação interna e externa, e aí, obviamente, a interna precisa estar prevista no PPP. A de rede, né, da educação básica, não, porque a rede de educação básica, ela é completamente externa, ela é a própria estrutura do sistema, ou a Secretaria de Educação, ou uma subsecretaria, ou alguém do sistema, né, e até mesmo de outras unidades, como o Governo Federal, o Ministério da Educação, fazendo uma avaliação sobre a educação. Por isso, a avaliação é da rede como um todo e não só de uma instituição. Então não tem como estar no projeto pedagógico, beleza? Fazendo assim, o item 14 ficar errado. Não confunda essas três avaliações, o examinador vai tentar confundir a definição delas com você, beleza? O item 14 está errado. Vamos à questão de número 15 e última questãozinha de revisão aí dos DCNs. A gestão democrática, conforme as DCNs, é um instrumento de horizontalização das relações de vivência e convivência colegiada, superando o autoritarismo no planejamento e na concepção e na organização curricular. A gestão democrática, então, a gestão democrática é um instrumento de horizontalização das relações, ok? Não queremos mais algo vertical e hierárquico, mas sim algo horizontal, né? De vivência e convivência colegiada, ok? Para ter gestão democrática é necessário que haja uma ação colegiada, correto? Superando o autoritarismo no planejamento e na concepção e organização curricular. Gestão democrática é a comunidade escolar participando de todo o processo. O item 15 está corretíssimo, corretíssimo. Beleza? Esses são os principais pontos aí das DCNs que nós precisamos ficar ligados na hora da prova para não confundir. Só lembrando que compreendendo o DCN é muito importante ter compreendido a LDB e também a Base Nacional Comum Curricular para não confundir as três, beleza? Fico por aqui e valeu e até depois. Tchau, tchau!